Alunos da eletiva Pense Mais Matemática. Então, nas aulas disponibilizadas aí para o estudo dessa eletiva, você vai ver um pouquinho de atividades do seu livro Revisa Mais, na disciplina de matemática. Então, eu farei um comentário aí sobre o primeiro tema de estudo, né, que é conjuntos, teoria dos conjuntos. Então, nessa teoria de conjuntos, a gente vai revisar um pouquinho dos conceitos e definições e as noções elementares admitidas sem definição, chamadas de conceitos primitivos. Então, na página 10, eu acredito que seja a mesma página do meu livro, seja igual o seu, né? Senão você olha pelo título aí, onde está escrito noções elementares. Então, para representar o conjunto, a gente vai utilizar a notação. As letras maiúsculas indicarão o conjunto. Letras minúsculas representarão os elementos. A ideia de constituir o conjunto, associamos o conceito primitivo de pertencer. Então, se o elemento pertence, a gente vai utilizar este símbolozinho aqui, ó, parecido com E, né? Que você vai ler pertence. Esse símbolo parecido com E, mas cortado, é o símbolo de não pertence. Então, a gente vai utilizar o símbolo pertence e não pertence para relacionar elemento a um conjunto. Já vamos ver um exemplo, tá? Para representar um conjunto, existem 3 formas diferentes de representar esse conjunto. A gente pode utilizar a forma enumerada, que aí você vai escrever aí o nome do conjunto, que no exemplo, conjunto D, entre chaves separados com vírgula. Então, o conjunto D possui o elemento 1, 2, 4 e 8. Então, ele está de forma enumerada. A segunda forma, por uma propriedade característica dos elementos. Por exemplo, conjunto D. O D, que seria o elemento, né? Esse D minúsculo é o elemento. D, esse símbolozinho você vai ler tal que. D, tal que D, é divisor positivo de 8. Então, o 1, o 2, o 4 e o 8 são os divisores positivos do número 8. Então, eu posso escrever esses mesmos elementos, mas dessa forma aí, ó. Né? Uma característica própria dos elementos. Ou ainda eu posso escrever esses mesmos elementos, mas por meio de um diagrama. Diagrama de Venn. Aí eu tenho os elementos. Cada pontinho representa um elemento. 1, 2, 4 e 8 e o diagrama. Então, essas são as 3 formas de representar um conjunto. Os conjuntos podem ser finitos e infinitos, né? O conjunto finito você já aprendeu, quando você consegue determinar a quantidade de elementos que tem dentro do conjunto, né? Então, nesse exemplo aqui, os divisores positivos de 8, eu consigo determinar a quantidade de elementos. Então, isso é um exemplo de conjunto finito. Já um conjunto infinito, eu não consigo determinar a quantidade de elementos. Por exemplo, conjunto dos números naturais, né? Existem infinitos números, então eu não consigo determinar a quantidade de elementos do conjunto de números naturais. Portanto, é um conjunto infinito. Temos também o conjunto vazio. O conjunto vazio é representado pelo nome, na anotação dele. Você coloca o nome do conjunto em letra maiúscula e a chavinha sem nada dentro, ou um círculo cortado, também representa o conjunto vazio. Temos ainda o conjunto unitário, é aquele que possui apenas um elemento, né? Se o conjunto tem só um elemento, então ele é conjunto unitário. O número de elementos do conjunto A é igual a 1. Ainda na parte de conjunto, nós temos o conjunto universo. Então, o conjunto universo é simbolizado pela letra U, né? E como é que a gente vai representar o conjunto universo? Fácil. Todos os elementos do conjunto. Então, esse que está aqui
esse retângulo representa o conjunto universo. Então, o conjunto universo U contém os conjuntos A e B. Então, o conjunto A, esse de azul, o conjunto B, esse de laranja, parece, né? Temos também a igualdade entre conjuntos. Então, para você representar a igualdade, você vai utilizar o símbolozinho de igual. O conjunto A é igual ao conjunto B, né? Se e somente se qualquer elemento, esse X representa qualquer, esses símbolos aqui, qualquer, né, esse Azinho ao contrário aí, você vai ler qualquer elemento X. X pertence ao conjunto A, se e somente se X pertence ao conjunto B. Então, está no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo, então, conjunto A é igual ao conjunto B. Relação de inclusão. Como é que você vai observar se o elemento está contido, contém ou não está contido em um determinado conjunto? Fácil. Então, observe aqui o exemplo, ó. O conjunto A está contido no conjunto B, ou seja, ele está dentro do conjunto B. Aqui está a leitura dessa sentença. Qualquer que seja X, X pertence ao conjunto A, implica X pertence ao conjunto B. Então, o conjunto A está contido no conjunto B, ou seja, está dentro do conjunto B. E o símbolo de continência é exatamente esse aqui, né? O conjunto A está contido no conjunto B. Ou você pode dizer, o B contém o conjunto A. Agora, observe que esse Czinho ao contrário, ó, a letra C ao contrário, esse símbolo aqui significa que o conjunto B contém o conjunto A, ou seja, o conjunto B carrega o conjunto A. Então, você vai, anotação matemática, B contém A. Se existir pelo menos um elemento de A que não pertença ao conjunto B, dizemos que A não está contido em B, ou que A não é subconjunto de B. Então, observe nesse exemplo aqui. Então, tem elementos do conjunto A que não está dentro do conjunto B. Ah, mas e essa parte aqui? Essa parte sim, mas olha lá, todos os elementos de A estão no conjunto B? Não. Então, nós vamos ler assim, ó. Esse Ezinho ao contrário, existe X, tal que X pertence ao conjunto A e X não pertence ao conjunto B, ou seja, A não está contido em B. Então, esse símbolozinho aí, letra C e um traço, significa A, conjunto A não está contido no conjunto B. Finalizando a página 11, nós temos aí conjunto das partes. Se você imaginar um conjunto A finito, é possível construirmos um novo conjunto cujos elementos sejam todos os subconjuntos possíveis do conjunto A. Então, para representar a parte de um conjunto A, então nós vamos utilizar a letra P, né, parte, conjunto A, é igual a X, tal que X está contido no conjunto A. Então, vejamos aqui, ó, esse conjunto, vamos tirar parte desse conjunto. Então, eu posso representar aqui, ó, parte do conjunto D é igual a... Só escrever um elemento. Eu posso fazer outra parte do conjunto D da seguinte forma. Posso escrever o número 2. Ou ainda, posso escrever mais elementos aí nesse conjunto D, como partes. Quero escrever o 1 e o 2. Então, tudo isso aqui são partes do nosso conjunto D. Na próxima página aí do seu livro, Operações com conjuntos. A união. Chamamos união e reunião de dois conjuntos A e B, o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A ou a B. Então, se eu quero representar a união de dois ou mais conjuntos, vou representar pelo símbolozinho de união. A união com B significa todos os elementos de A
e todos os elementos de B, incluindo a parte que vai se repetir de A e B. Então, isso é união. X pertence ao conjunto universo, tal que X pertence a A ou X pertence ao conjunto B. Na sequência, nós temos a intersecção. Então, o que é a intersecção? Exatamente, esses elementos aqui, ó, que está no conjunto A e no conjunto B ao mesmo tempo. Então, a intersecção vai ser representada por esse símbolozinho aqui, ó. Se U ao contrário. Então, A inter B. A intersecção com B. Você pode ler A inter B para ficar menor aí de falar, né? O mesmo significado. Então, A intersecção com B. X pertence ao conjunto universo, que é todo esse conjunto maior. E o elemento X pertence a A e o elemento X pertence ao conjunto B ao mesmo tempo. Então, é somente essa parte aqui, ó. Pertence ao conjunto A, pertence ao conjunto B. Isso é intersecção. Então, continuando na próxima página, nós temos aí a diferença entre dois conjuntos. Então, dados dois conjuntos A e B, chamamos de diferença, então a diferença vai ser representada pelo sinal de menos. A, sinalzinho de menos, o B, ou seja, A subtraído do conjunto B. Então, na representação aí em diagrama, observe que nós temos o conjunto A, essa parte aqui, conjunto B, essa parte. E se nós queremos subtrair A menos B, então nós vamos tirar toda essa parte aqui, ó. Ah, mas essa parte pertence a A também. Sim, mas tá mandando subtrair. Ela também pertence a B, então nós vamos tirar essa parte aqui. Então, diferença entre o conjunto A e o B, X pertence ao conjunto universo, nosso elemento X pertence ao conjunto universo, que é esse maior, e o elemento X pertence a A, e X não pertence ao conjunto B. Então, somente essa parte aqui, ó. Isso é a diferença de A com B. Agora, se a gente quiser fazer o contrário, B menos A. Então, nós vamos tirar toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte. E ficaremos apenas com essa parte aqui. Isso é B menos A. Tira toda a parte de A e ficamos apenas com esse pedacinho de B. E finalizando o estudo aí da primeira aula, temos o complementar. Então, o complementar nada mais é do que completar com o que falta. Observe aqui, ó. Então, para representar o complementar de um conjunto, a gente pode representar assim. A letra C e os dois conjuntos A e B que a gente precisa complementar. Então, como a gente vai ler? Complementar o conjunto B, complementar o conjunto A em relação ao conjunto B. Ou seja, completar com o que falta. Eu falei o contrário, né? Você vai complementar de B em relação a A. Complementar o conjunto B em relação ao conjunto A. Então, você faz a leitura aqui, ó. Complementar o conjunto B em relação ao conjunto A, de cima para baixo, né? Então, essa parte que tá de rosa aqui, ó, é o que a gente vai completar, que vai complementar. Então, eu já tenho os elementos de B para complementar essa outra parte aqui do conjunto A que tá faltando. Em se tratando de complementar um conjunto em relação ao conjunto universo, você pode utilizar o símbolo, o A com essa linha, ou o A e o tracinho em cima, ou ainda o A e a letra C pequenininha aqui na parte superior do A. Então, isso é complementar o conjunto A em relação ao conjunto universo. Então, qualquer uma das três notações aí está correta, né? Então, se eu quero complementar o conjunto A, que é esse rosa aqui, vamos pegar toda essa parte aqui, ó. Esse aqui é o conjunto A. Agora, eu preciso complementar ele em relação a esse conjunto aqui, que é o universo, esse verde. Então, o que que tá faltando? Exatamente essa parte verde aqui, ó.